Graça e paz, meus irmãos em Cristo Jesus. Aqui é o Luiz Carlos Martins, esse é o canal Teologia do Reino. Desde já, compartilhe, dê um like, se inscreva no canal, comente, dê a sua sugestão, faça a sua crítica, seu elogio. Se você quiser, fique em total liberdade, tá bom? Farei um vídeo breve, vou fazer um vídeo mais longo, naturalmente, a respeito de escatologia. Mas vou dar uns vídeos curtos a respeito desse assunto. Que eu tinha falado que falaria um pouco mais sobre escatologia, nunca entrei acho que profundamente nesse assunto. Isso é apenas uma introdução ao assunto que iria abordar nesse canal mais para frente. Bem, eu faço parte da Assembleia de Deus, Ministério Indianópolis, a igreja filial, o nome dessa congregação é Emaús, fica na Frederico Santoro, número 14, aqui no Engenho da Rainha. Pastor Zé Ailton e o pastor presidente, pastor Valdemir. Bem, eu faço parte da Assembleia de Deus, porém eu não, eu tenho total liberdade do meu pastor, que eu dou aula, ensino e que ele não tem nenhuma é, crítica ou reclama do jeito que eu creio com relação ao Evangelho. Já expus o meu ponto de vista, que é diferente do ponto de vista assembleano. Por exemplo, eu não acredito em arrebatamento secreto, que é alguma coisa uma das coisas que a Assembleia de Deus acredita, com relação à vinda de Jesus. Para quem não conhece muito teologia, dá uma explicação rápida a respeito do assunto. Escatologia é o estudo das últimas coisas. Então, tudo que assunto apocalipse, vinda de Jesus, entra no campo na matéria de escatologia. Com a palavra grega, escato, últimas coisas, logia, estudo. Então, esse assunto trata de falar sobre as últimas coisas, coisas que há de acontecer. Então, há divergências teológicas a respeito desse assunto. Existem igrejas que creem que Jesus Cristo volta secretamente. Por exemplo, agora, igual aquele filme Deixados para Trás, que todo mundo sumiu, começa a sumir, os carros desgovernados, começa a bater, e sumir, avião caindo, e secretamente, Jesus veio e começa a levar a sua igreja assim, secretamente, ninguém está vendo Jesus vindo, mas todo mundo está sumindo. E a roupa do corpo vai ficando. E o caos vai acontecendo. E aí é um período de 7 anos, assim, chamado Grande Tribulação. E depois que o anticristo vai estar governando aqui, impondo as suas regras, colocando a marca dele, a marca da besta. E depois desses 7 anos, é isso, a igreja lá no céu, nas bodas, aquelas coisas todas. Depois dos 7 anos, Cristo vem com a sua igreja, com os anjos, e enfrenta o anticristo, elimina o anticristo, a falso profeta, prende o diabo por 1000 anos e reina aqui na terra por 1000 anos. E depois desses 1000 anos é feito um julgamento final. Os mortos que não quiseram Cristo vão ser julgados, e aqueles que ficaram vivos no milênio, que também não quiser, é toda uma confusão, mas sei que depois tem um juízo final, aqueles que se rebelarem contra Deus, que nesse período milênio nasceu, morreu, sei que quem não ficar com Deus, lago de fogo. E os salvos entrarão para a eternidade com o Pai, pela eternidade. E o diabo vai ser solto, que é no período milênio, né, que ele vai tentar muitos ali a se rebelarem contra Deus. E aí, esses que se rebelarem vão ser jogados no lago de fogo, junto com o diabo, seus anjos, e pronto, fim é finir, e um novo céu e uma nova terra vai ser feito. É mais ou menos um resumo rápido. Isso é uma das crenças dispensacionalistas, Joe Derby, Scott Fields e algumas pessoas que falam a respeito desse assunto. Tem outras pessoas que essa ideia surgiu tem uns 200 anos por aí, não tem muito tempo não. Falam-se que foi uma menininha que teve um sonho chamado Margaret MacDonald, e teve outras pessoas, um padre também, teve outras visões, teve ideias a respeito desse assunto. Porém, existem algumas igrejas que têm essa doutrina, são as igrejas mais pentecostais e neopentecostais, congregacionais, entre outras igrejas. Hoje em dia é a maioria das igrejas, mas por serem maioria, elas estão certas? Isso não quer dizer não.
Nada, porque a maioria nem sempre está com razão. A maioria quis que Jesus fosse crucificado. Ser maioria não quer dizer que estejam certos. Outro argumento, porque aí outra visão. A visão que hoje em dia não é a maioria, que é a minoria nesse assunto, é a visão pós-tribulacionista, que é uma visão que Cristo virá, sim, virá, mas antes que ele venha, seja revelado o filho da iniquidade, aconteça uma apostasia, seja revelado o filho da iniquidade, e aí no período vai ter um período de grande tribulação, que o anticristo vai estar aqui na terra, impondo as suas regras, e a igreja também estará aqui, será perseguida. Quem aceitar a marca será isento, poderá comprar e vender, fazer negócio, mas quem não aceitar essa aliança, esse acordo com o anticristo, vai sofrer perseguições, até mesmo morte. E a igreja estará nesse período. E depois disso, que no período que a igreja estiver aqui na terra, o Cristo vem em glória para buscar a sua igreja para passar um milênio com Cristo no céu. Aí tem divergência, tem gente que acha que o milênio é aqui na terra, tem gente que acha que o milênio é no céu. Mas eu sou pós-tribulacionista que diz que o milênio será no céu. Passará 1000 anos no céu. Na terra toda vai ser destruída, completamente destruída. Antes da destruição, o anticristo é jogado no lago de fogo, aqueles que aceitaram a sua marca também, lago de fogo, o falso profeta, lago de fogo, o diabo preso por 1000 anos e a igreja com Cristo no céu. Bem, e depois no milênio, os mortos vão ressuscitar, todos aqueles que morreram, e vão ser julgados e jogados no lago de fogo. Então, basicamente, é dessa forma que eu creio. Bem, por que eu não creio da outra forma? Por que eu não creio que Jesus Cristo volta secretamente e a igreja levada é arrebatada? Por que eu não creio dessa forma que grande maioria acredita? Primeiro motivo, eu não vejo Jesus falar sobre isso. Em nenhum momento nos evangelhos, Jesus não falou, não fez distinção de como ele viria. Ele não fez distinção da sua volta, seria secretamente. Ele não fala a respeito disso, que ele viria a segunda vinda dele seria dividida em duas fases. Não existe nenhum texto bíblico nos evangelhos Jesus dividindo a sua vinda em duas partes. Ele ensina para os seus discípulos, ensina para a igreja, e todo o ensino de Jesus fala a respeito da segunda vinda de um evento único. Segunda razão, Jesus Cristo não ensinou a respeito disso. E segundo, os apóstolos, quando ensinaram para destinar suas cartas, nas suas epístolas, também não falaram, não fizeram distinção de uma primeira e uma segunda vinda. Não existe nenhum texto que fala a respeito das duas coisas. Terceiro motivo, Jesus quando fala nos evangelhos, lá em João capítulo 11, que fala para a passagem do Lázaro, quando ele morre, que ele chega para Maria, ele vai ressuscitar. E Marta fala, não, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Só que a ideia judaica era que a ressurreição, haveria uma ressurreição no último dia, que Daniel também fala a respeito. Então a visão que Daniel tem é de uma ressurreição no último dia, um para a vida eterna e outro para a vergonha eterna. Ou seja, o conceito do fim dos tempos, o conceito de judaico e o conceito que Daniel ouviu, as visões que Daniel teve, o conceito que é passado nos evangelhos, que tanto que Jesus fala, não vai ser no último dia, vai ressuscitar agora. Ou seja, quando Jesus também fala que eu ressuscitarei no último, quem crê em mim ressuscitarei no último dia. Ou seja, todo o assunto que é falado para Jesus ensina, que foi ensinado no Antigo Testamento, que é ensinado de um último dia. É um dia da vinda dele. Quando Jesus sobe aos céus, os anjos param e falam para as pessoas que estão do lado dele, para os discípulos que estão se olhando para Jesus subindo, e falam, varões galileus, por que estão olhando para o alto? Esse mesmo Jesus que está subindo também virá da mesma forma. Você está nos evangelhos, no livro de Atos, no capítulo 1, quando
Jesus está ascendendo, subindo aos céus. Os próprios anjos falam, da mesma forma que vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele descer. Ou seja, vai ser visível, não vai ser secreto. Aí é estranho, tipo, essa vinda dele vai ser visível, mas ele vai vir secretamente em algum. Não existe, Jesus não fala a respeito disso. Jesus não fala disso. Os textos que é usado para falar de uma vinda de Jesus secretamente no arrebatamento são textos isolados, fora de um contexto. São textos que tiram ele do. Por exemplo, um dos textos que usa assim é que um será levado, estarão dois no campo, um será levado e outro será deixado. Só que se você analisar, estarão dois moendo o trigo, um será levado, outro será deixado. Só que se você analisar esse texto, está falando a respeito da vinda de Cristo nos tempos de Noé e nos tempos, nos dias de Noé, que no dilúvio levou todos e deixou Noé. E quando fala que um será levado, outro será deixado, diz que os levados foram aqueles que morreram no dilúvio e deixados e ser poupados. Ou seja, na vinda de Jesus, quando Cristo vier, a terra vai destruir, mas aqueles que serão poupados, aqueles que estarão com Cristo. Mas tem gente que fala, será levado, arrebatado. Vamos entrar, então vamos olhar por essa ótica de ser levado para o céu e deixado na terra. Mesmo assim, quando Jesus fala na parábola das 10 virgens, ele não apresenta uma segunda chance. Depois que Jesus Cristo volta, não há uma segunda chance. Aí tem gente que usa o argumento da volta a questão um dos argumentos usa a questão de Noé, que ninguém viu Noé entrando na arca. Então, porque ninguém viu Noé entrando na arca, então confirma que a volta de Jesus é secreta. Só que engraçado, depois que Noé entrou na arca e a porta foi fechada pelo lado de fora, Noé não fechou a arca, Jesus fechou a porta. Então, quando a porta da graça é fechada, quando a porta se fechou, não há mais chance de salvação. E muitos creem que aqui na terra vai ter quem ficar, ainda vai ter essa oportunidade de salvação. Não haverá, depois de Jesus voltar, não há chance de salvação. No dilúvio não sobreviveu ninguém, todos morreram, só quem estava dentro da arca. Por mais que pode dizer que a arca simboliza o arrebatamento, mas quem estava aqui na terra pereceu pereceu na grande tribulação do dilúvio. Não houve salvação. Então, há um problema do ensino sobre desse arrebatamento secreto é que bem, uma chance de salvação. Jesus Cristo volta. Se você estiver preparado hoje, você vai ser salvo. Mas se por acaso não for, estiver preparado, é só resistir à marca da besta. Só que é uma coisa interessante, complicada nessa teoria também do arrebatamento secreto, essa visão dispensacionalista a respeito da volta de Jesus, é que diz que o Espírito Santo será tirado, que isso que impede a manifestação do anticristo. O anticristo só não se manifestou porque o Espírito Santo ainda está aqui na terra e a igreja ainda está. Quando a igreja saiu, o Espírito Santo foi embora, aí o anticristo se manifestará. Aí eu faço a pergunta, a Bíblia diz que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Se não tem Espírito Santo, como o homem vai ser convencido do pecado, da justiça e do juízo? Como? Ele vai ver lá o anticristo oferecendo a marca, ele vai recusar? Mas é estranho. Aquele que não aceitou a Cristo, que não estava salvo naquele momento, aquele que não perseverou até o fim, até o arrebatamento, é agora que o anticristo ofereceu, então ele vai ser salvo pelos méritos deles. E a palavra só fala que a salvação não é pelas nossas obras, para que ninguém se glorie, isso é dom de Deus. Então, se não há um Espírito Santo para fazer essa função, o ser humano vai ser salvo pela sua escolha própria de não querer a marca. Mas, se não tem o Espírito Santo, como ele vai conseguir perseverar e entender que aquele ser é o anticristo, que aquilo ali é uma marca da besta, que ele é o anticristo? É estranho.
não ter Espírito Santo para o convencer do pecado e tipo, ele vai ter chance ainda de salvação e ele poder ser salvo pelos seus próprios méritos. Dentro da soteriologia, estudo da salvação, a salvação ela é um dom de Deus, não é pelos nossos méritos para que ninguém se glorie. Somos salvos pela graça. Nós aceitamos a Cristo, tomamos a decisão de aceitarmos a Cristo como o nosso único suficiente Salvador, só que precisamos da ação do Espírito Santo para que isso aconteça, porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus está batendo na porta. Abre, 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 eu quero entrar. Mas é o Espírito Santo que vai nos convencendo a tomar essa decisão de aceitar Jesus. É uma parceria, o Espírito Santo nos convence, nós abrimos o nosso coração, Jesus Cristo entra na nossa vida e Deus nos perdoa. Mas sem Espírito Santo, como isso vai acontecer? E a gente vai, nosso mérito, simplesmente não aceitar a marca. E aí é engraçado que as pessoas têm uma noção que a marca é um chip. Tu acha realmente que vai ser um chip mesmo? Todo mundo falando contra, aí o inimigo vai lá usar o anticristo para botar um chip. Não, a palavra se eu fala que Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus 24, que ele vai, se possível, enganar os escolhidos. Não vai ser chip, não vai ser nada dessas coisas tecnológicas, porque ele vai querer enganar, é anticristo, antes de ser alguém que é contra Cristo, alguém que se parece com Cristo. Então ele não vai tentar colocar algo que já está estigmatizado como algo ruim. Ele vai tentar colocar coisas que já é de costume do cristão para poder enganar os cristãos. Ele vai tentar se parecer com Cristo. Ele vai tentar enganar. Não tentar criar coisas que o cristão é anticristo, não. Ele vai tentar enganar até mesmo, se possível, os escolhidos. E é engraçado que, se possível, os escolhidos, tipo, quando Jesus Cristo veio, arrebatou, os escolhidos não eram escolhidos, foi só virou escolhido depois. É estranho isso. Durante aqui, se eles eram escolhidos, por que não foram arrebatados? Então, tipo, não eram escolhidos naquele momento, se tornou escolhido depois, mas foi escolhido pelos seus méritos, não por causa do Espírito Santo, que o Espírito Santo, quem escolheu? Não tinha Espírito Santo, não tem Jesus, como eles foram escolhidos? Estranho. Mas são argumentos pontos de vista escatológicos complicados. Aí tem argumentos por que a igreja não vai passar por tribulação. Os argumentos pré-tribulacionistas, que é como chama essa doutrina, esse ensino, fala que a igreja não vai passar pela tribulação, porque esse é um período que é para a igreja. Igreja é um período da igreja, não. É um período que é para Israel, não é para a igreja. A igreja vai ser que Deus não vai permitir que a sua noiva sofra. Como assim? Deus não vai permitir que a sua noiva sofra? Os apóstolos morreram, a maioria deles foram torturados. Todos foram torturados e martirizados. Só João sobreviveu. Os demais, todos morreram através do martírio. A igreja não será... Deus não vai permitir que a igreja sofra. Mas é estranho, porque todos os apóstolos sofreram. Ele permitiu que os apóstolos morressem. Ele falou que seriam perseguidos. Nós seríamos perseguidos por causa do nome de Cristo. E desde o primeiro século, segundo século, terceiro século, até a oficialização da igreja como uma religião oficial no Império Romano, a igreja foi perseguida. Vários imperadores massacraram a igreja. Hoje a igreja é perseguida em vários lugares do mundo. No Oriente Médio, África, a igreja é perseguida na Ásia, lá na Coreia do Norte e outros lugares da Ásia. Há várias perseguições contra cristãos ao redor do mundo. Tipo, cristãos estão morrendo, mas Deus não vai permitir, Deus vai arrebatar a igreja porque não vai permitir que a igreja sofra. O anticristo vai perseguir a igreja e martirizar. Coisas que muitos cristãos já estão sendo martirizados por causa do evangelho. Muitos cristãos já estão sendo torturados por causa do evangelho. Tipo, ele vai arrebatar para não permitir que a igreja seja torturada. E todos agora que estão sendo torturados. É muito estranho esse argumento. Aí outro argumento que usa o texto de Apocalipse e Tessalonicenses, mais o Apocalipse capítulo da carta à igreja de Filadélfia, que fala que Deus livrará do dia mau que há de vir sobre a terra.
Então, porque Deus, por a igreja de Filadélfia ter sido fiel, Deus vai livrar a igreja de Filadélfia da hora mal que há de vir sobre a terra. Bem, são cartas às 7 igrejas que já existiram e não existem mais. Foi promessas para cada igreja. Nós possamos usar como exemplo para nós. Mas se eu analiso o texto das 7 cartas às igrejas como algo literal, dragão, né, também vai ser literal, besta cheia de chifre também terá que ser literal, tudo terá que ser literal nas figuras do Apocalipse. Tudo terá que ser literal. E nem tudo ali é literal no sentido de que vai ter um dragão de vários chifres, não sei o quê. Muitas coisas simbólicas. E ali 7 igrejas não quer dizer que será 7 igrejas, está se falando para nós, porque nós, mas se analisarmos o texto, o dia mau que há de vir sobre a terra, o juízo final fala a respeito disso. Que a igreja não, sobre o que há de vir sobre a terra, quando, na carta de 2 Pedro 3, quando da vinda de Jesus, que fogo cairá do céu e destruir, a igreja não passará por esse momento. Mas se eu analiso que esse texto do dia mau de vir sobre a terra seria a grande tribulação, e na carta também na mesma carta Esmirna, fala que a igreja sofrerá a tribulação de 10 dias. Então a tribulação terá 10 dias e não 7. Porque a igreja passará por uma tribulação de 10 dias. Se a igreja será poupada a grande tribulação, que é um dia mau que há de vir sobre a terra, isso para Filadélfia, para Esmirna, uma tribulação de 10 dias. Então, se a Filadélfia é para nós, Esmirna também. Há outro. Então, tem coisas, tem argumentos que a pessoa não tem nenhuma noção de grego. Livrar do dia mau sobre a terra não é se livrar de ser tirado, mas no sentido de ser guardado. A igreja vai passar por grande tribulação. Mas lembra dos exemplos de vários que passaram por luta e perseguições e sobreviveram. Nem todos que passaram por grande tribulação morrerão. Haverão muitos mártires que morrerão sim pelo Evangelho, mas eu creio num Deus que também guardará os seus dentro da grande tribulação. A gente vê Sadraque, Ananias, Misael e Azarias, que é o Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha e foram livrados lá. Daniel, que foi jogado na cova, foi livrado lá na cova. João, jogado no óleo fervente, sobreviveu. Ou seja, vários casos, pessoas sofrendo martírios e sobreviveram. Então, crendo num Deus que não nos isenta de passar por adversidade, mas um Deus que tem poder de nos livrar na adversidade. Mas o negócio é o seguinte, tem cristãos passando por perseguições hoje e tem que ter o dever de perseverar até o fim. Se isso vier ao Brasil, se isso vier à igreja, temos que ter essa convicção que fomos salvos e que temos que perseverar até o fim. Por aqueles que perseverar até o fim será salvo. É uma realidade. Então temos que estar pronto. E uma dica para quem pensa numa vida de Jesus uma visão pós-tribulacionista, que acredita que Jesus não volta hoje para arrebatar a igreja dele, eu falo que Jesus pode voltar hoje individualmente. Então pense como um pré-tribulacionista. Pense que Jesus pode voltar hoje. Mas persevere até o fim como um pós-tribulacionista. Ou seja, há muita briga, muita discussão a respeito desse assunto. Eu creio, mas a gente tentar chegar a uma união. Não é para ficar brigando, você é assembleano, é pré. Eu sou reformado, eu sou pós. O presbiteriano é pós. Não sei o quê. O outro é pré. Não é ou metodista, batista, brigando com os pentecostais, com o não pentecostal. Não. Possa tentar a gente entender um ponto de vista de cada um. Eu creio que o ponto de vista pós-tribulacionista é o mais correto dentro das escrituras. Mas eu tenho que ter humildade de pelo menos ouvir um ponto de vista de quem pensa diferente do meu. A gente conversar, diálogo, para chegar um entendimento do texto. Mas o intuito é que nós cremos que Jesus Cristo vai voltar. Então eu vivo hoje como se Cristo voltasse hoje para buscar. Eu posso dormir e Jesus Cristo me levar para a glória.
Como eu posso, uma pessoa pode estar acontecer num acidente, uma pessoa ser levada, morrer. Eu tenho que estar pronto para a volta de Jesus, porque Jesus pode voltar individualmente. Eu creio que coletivamente ele não volta hoje, porque é necessário que aconteça a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o anticristo. E ainda não aconteceu grande apostasia e não foi revelado ainda o homem da iniquidade. Então Jesus Cristo não volta coletivamente hoje para buscar a sua igreja, mas ele pode voltar individualmente. Mas algo interessante, eu tenho que estar pronto e preparado para uma volta individual de Jesus Cristo. Mas enquanto isso não acontece, eu tenho que estar pronto, perseverando. Porque se a grande tribulação acontecer, persevere até o fim. Lógico que se Jesus Cristo voltar a arrebatar a igreja, é legal, vou ser arrebatado e vou poupar, vou voltar livre da grande tribulação. Que maravilha, que benção. Se a minha vida, se eu estiver errado dentro do que eu creio, se o arrebatamento for realmente verdade, acontecer um arrebatamento antes da tribulação, eu vou ser, glória a Deus, vou ser poupado. Mas eu prefiro crer que eu corro o risco de sofrer uma grande tribulação, estar vivo, passar uma grande tribulação e ser surpreendido, ser arrebatado antes dessa grande tribulação, do que ficar pensando a vida toda que a igreja, que eu poderia ser arrebatado antes da tribulação e depois me ver dentro da grande tribulação. Imagina, você pastor que ensina que a igreja será arrebatada, que ela não passará por uma grande tribulação, e imagina você surpreendido que da igreja já sofrendo perseguição, sendo perseguidos, o anticristo obrigando as pessoas a botar a sua marca. Imagina como você vai lidar com o seu membro, que você ensinou a vida toda isso e agora você ensinou algo que não estava correto. Sua igreja não está preparada, não preparou as suas ovelhas para as perseguições. Talvez eu ache isso um erro das igrejas que não preparam essa hipótese de que poderá acontecer uma perseguição. Por mais que você possa ter a sua visão do arrebatamento antes da tribulação, deixe seus membros cientes que se acontecer, independente da volta de Jesus, se depois da tribulação ou antes, ou a possibilidade de se sofrer uma perseguição, perseverarem até o fim. Deixe ele ciente que no Evangelho de Cristo os problemas que podemos sofrer. Está escrito, Jesus nos ensinou, por causa do Evangelho, seríamos perseguidos. Para de pregar um pouco sobre a chave da casa própria, do carro do ano, de uma vida de sucesso, culto da prosperidade, segunda da prosperidade, terça de cura, quarta de libertação, quinta de sei lá o quê. Começa a pregar o Evangelho da graça. O Evangelho que prega que Jesus Cristo voltará para buscar a sua igreja. E quem perseverar até o fim será salvo. Perseverar até o ponto, será até o fim. Mesmo correndo risco de morte, mantenha-se firme, não negue a Cristo em circunstância nenhuma. Ensine seus membros a perseverarem, não simplesmente achar, não, Jesus Cristo pode voltar hoje, vai voltar amanhã. Isso é legal, ter estar pronto hoje, perseverando hoje. Que Jesus pode voltar a qualquer momento, viver em santidade, que Jesus pode voltar a qualquer momento. Mas ensinar que se por acaso acontecer uma perseguição, estarem prontos a perseverarem. Porque ensinar que a igreja será poupada de uma grande tribulação, porque o Evangelho no Brasil é um país privilegiado. Imagina que não aconteça perseguição nenhuma aqui no Brasil. A igreja vive tranquilamente, pregando o Evangelho tranquilamente, sem sofrer perseguição nenhuma. E de uma hora para outra se manifeste o anticristo, numa liderança mundial. E ele começa a impor as suas regras. A igreja brasileira nunca teve problemas de perseguições. E aí já caiu direto de paraquedas dentro de uma perseguição. E muitos líderes nunca ensinaram os seus membros a respeito disso. Então, o meu recado é que você vive em santidade, como se Cristo voltasse individualmente hoje.
mas esteja ciente e pronto, que nosso dever como soldados é perseverar até o fim, combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Esse é um resumo, e a escatologia é um assunto muito complexo, e eu vou falar mais a respeito disso em outros vídeos, mas isso é apenas um vídeo longo, mas tem muita coisa para falar. A princípio, primeiro vídeo aí sobre o assunto, e que você possa ter entendido a mensagem, tá bom? Fique com Deus, nunca se esqueça que nós somos abençoados, ponto final, e que Deus te abençoe rica abundantemente. Sabe que eu não sou o dono da verdade, a Bíblia é a dona da verdade. Ora, Deus, fala com o Espírito Santo para que ele possa abrir a sua mente, para que ele possa falar a verdade para você. E que eu possa apenas ser apenas um instrumento para te ensinar um pouco mais desse assunto de teologia. E se você não concordou, você pode deixar seu comentário para que a gente possa conversar. Se você quiser ter um papo a respeito do assunto. Se você tem curiosidade de saber mais, também pode deixar suas perguntas, tá bom? Que Deus te abençoe, fiquem com Deus. Não se esqueça de compartilhar, dê um like, se inscreva no canal, compartilhe, comente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo sobre esse mesmo assunto que eu vou falar a respeito um pouco mais de escatologia, tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau.